Boa tarde, começa agora mais um Extra Classe Web TV ao vivo. Hoje nós vamos conversar sobre a implantação da escola de tempo integral e também sobre a valorização da carreira docente na rede estadual. Eu tenho aqui ao meu lado a professora Jussiana Mirna, que faz parte do Conselho Diretor do SINT-RN, e aqui à minha esquerda o professor Enoque Vieira, que é diretor de formação educacional e sindical do SINT-RN. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Denô. Boa tarde a todos os professores e professoras da Rede Estadual de Ensino que nos assistem e também a toda a sociedade em geral. É um tema bastante relevante para ser discutido porque interfere na vida de todos os estudantes e de filhos da classe trabalhadora. Boa tarde, Renan. Boa tarde. A gente está aqui para colocar nossa ideia do que é ensino médio integral e de como os trabalhadores em educação podem ser valorizados nesse processo. Isso mesmo, obrigado aos dois por terem vindo. E é importante sempre lembrar que você pode mandar a sua pergunta ou sugestão através dos comentários. E também você pode e deve compartilhar essa transmissão com seus amigos para que essa informação chegue ao número máximo de pessoas. E, Jussiana, é uma coisa sempre importante esclarecer para o pessoal que está assistindo da categoria, o SINT é contrário ou favorável a esse tipo de modalidade, a modalidade de tempo integral e semi-integral? O SINT, Denô, jamais poderia ser contrário à modalidade de escolas em tempo integral no estado do Rio Grande do Norte, porque nós estivemos em vários fóruns no estado discutindo as escolas em tempo integral. O que o sindicato discute, e aí quer deixar claro para a secretaria, quer deixar claro para toda a sociedade, é que esse formato, como vem sendo posto essa reforma pela secretaria, nós nos opomos frontalmente. Primeiro aspecto, essa reforma ela não vem sendo dialogada na base. O corpo docente da escola, quando toma conhecimento desse processo, todas as articulações elas já estão sendo feitas, né? E qual é a concepção de educação que o sindicato defende? O sindicato defende o Estado na qualidade de promotor do desenvolvimento. Então é ele que tem que criar essas condições e não instituições financeiras multilaterais. O que acontece? O Rio Grande do Norte, quando ele pega um empréstimo com o Banco Mundial, ele adota uma série de medidas que já estão condicionadas. E essas medidas, elas fortalecem a interferência de instituições financeiras multilaterais organizando o processo educativo na escola. Então, isso aí é um aspecto que merece ser bem visto, que merece ser bem combatido. Entende? Merece ser denunciado. Então, o SINT ele não é contra a modalidade de tempo integral, é favorável, como você está falando. Sim. O SINT reafirmando isso, né? Como já falou em outras ocasiões. Mas o SINT é contrário, né, Enoque? A forma como a Secretaria Estadual vem implementando nesse ano nas escolas, que são 18 aproximadamente 18 escolas e centros de tempo integral por essas razões. Então vamos lá elencar os motivos. A gente fala sobre cada um deles. A valorização profissional é um deles. Vamos falar sobre esse primeiro ponto. Como é que tem sido isso para os professores? No Brasil, nenhuma reforma educacional que não considera o professor, a professora, como protagonista desse processo, como sujeito de direito, ela deu certo. Ela está fadada ao fracasso. Então, o que acontece? Tem uma instituição chamada ICE, que é Instituição de Corresponsabilidade pela Educação, que ela que define o processo metodológico dizendo como é que tem que acontecer, ou seja, uma prerrogativa que seria do corpo docente da coordenação pedagógica, pensar o processo pedagógico acaba sendo essa instituição, entende? E não é só uma questão de infraestrutura para as escolas de tempo integral aqui no estado do Rio Grande do Norte dar certo. Tem uma questão que está atrelada a isso, que é a valorização da carreira docente. O professor que recebe gratificação, que não é incorporada, e ainda recebe com atraso, em condições péssimas de administrar a aula, não tem como dar certo isso. Isso vai interferir na qualidade final da educação. Certamente. E você falou agora rapidamente sobre a valorização. Tem outro ponto também, Jussiana, que é, como você falou no iniciozinho, que é a interferência de empresas privadas nesse processo, né, porque a secretaria vai lá, pega um empréstimo de uma empresa tal, né, recebe o apoio, e essa empresa vai lá e interfere no modelo pedagógico de ensino. Como é que tem sido isso? Isso tem sido essa instituição a ICE, isso tem sido a instituição Natura, né? Então, não é visto com bons olhos pelo conjunto da categoria a interferência dessas instituições, principalmente nas escolas onde está ocorrendo isso, entende? Por quê? Acho que o mês passado, eu não recordo exatamente o dia, nós estávamos na escola Miriam Selle e fomos ouvir a proposta de implantação pela secretaria na escola. Então, em nenhum momento é colocado pela Secretaria de Educação o professor, a carreira.
a carreira nesse processo de reforma pela Secretaria da Educação, ela é totalmente invisibilizada ali. O central é o estudante. E não que o estudante ele não seja importante, ele é importante, mas ele não é o central nesse debate. O central nesse debate tem que ser a carreira. Porque uma carreira bem valorizada, um professor respeitado, um professor que está com suas promoções horizontais, verticais em dias, ele está com sua autoestima elevada. E isso reflete também no processo de aprendizagem, ou seja, não são fatores que devem ser vistos de forma dissociada, né? Então, o SINT é favorável, sim, a essa meta de escolas em tempo integral, mas nós questionamos a concepção e as estratégias pelas quais a Secretaria vem executando. Entende? Que não dialoga na base e que não respeita o professor na qualidade de protagonista do processo. Você falou, né? Luciana, essa implantação, né, até 2024 está dentro do Plano Nacional de Educação, está dentro também do Plano Estadual de Educação, mas a Secretaria vem desvirtuando, né, vem fazendo de forma diferente. Como eu já ouvi de professores do tempo integral, que a roda do carro está sendo trocada com um carro em movimento. Né? Isso, por isso tem todas essas situações. Isso foi uma fala utilizada, inclusive, pelo técnico que veio apresentar como seria esse processo de reforma. Né? Então, assim, se você troca Só que ele não compreende, né, o quão isso é prejudicial para os alunos e para os profissionais. Né? E tem também, Juciano, outro aspecto, que é o aspecto de infraestrutura, não é isso? Veja bem, né? Por falta de estrutura. As escolas não têm a menor condição de estrutura. Você pode citar um exemplo? O próprio Instituto Padre Miguelinho. Nós temos o turno matutino, por exemplo, com aproximadamente 1.000 estudantes, mas sem banheiros adequados, sem refeitório, entende? Uma quadra que não é coberta, que quando é na hora do intervalo os alunos eles têm que sair, ou seja, foi pensado assim o ensino integral, mas sem nenhuma condição de realização, entende? Então, além da concepção equivocada, além da metodologia equivocada implantada pela CEEC, também as escolas não têm a menor condição de infraestrutura. Então, a gente pode dizer que a Secretaria está querendo dizer, né, mostrar que implementou o ensino de tempo integral, mas sequer pensou em oferecer condições mínimas para os profissionais e para os alunos. E, Enoque, como é que tem sido esse processo de resistência da comunidade escolar, dos professores e dos alunos, a essa implementação forçada e errada dessa modalidade das escolas? Olha só, Denô, esse processo, ele é, na essência, autoritário. Né? E ele é autoritário porque ele não negocia com aquelas pessoas que estão no cotidiano do processo. Né? Que são vocês, né, professores? Que são os professores e que são os mesmos alunos. Uhum. Mesmos alunos. A resistência não é somente por parte dos professores por uma questão de carreira, é também, mas existe um número grande de alunos, tá, que estão percebendo que da forma que está sendo implantado o ensino médio integral no Rio Grande do Norte não serve para eles. Né? Muitos dos alunos da escola pública precisam ter acesso a trabalho, lá de jovem aprendiz, de aprendiz, desses programas que levam o jovem a trabalhar logo cedo, aos 16, 17 anos. E esses jovens, eles foram habituados, né? E até por necessidade de casa, da família mesmo, eles necessitam ter um outro turno para o trabalho. É aí onde eu digo, Denô, que esse modelo, essa modalidade, tá, implantada da forma que está, ela vai terminar excluindo grande parte do alunado das nossas escolas, certo? Então, Floca está resistindo, né? Nós tivemos, Enoque, essa semana um ato, né? Você esteve lá. Isso. Né, dos alunos, né, dos professores. Alunos e professores, nós fizemos um ato bonito nas ruas de Mirassol, né? Chegando, deixando bem claro que o ensino médio integral não é uma questão de ser contra, né? Mas é uma questão de ter condições de trabalho, ter condições físicas de agir dentro da escola. É uma escola que não tem um banheiro, né? Um banheiro para se tomar banho, uma escola com 500 alunos, 600 alunos, que vai ter no máximo 3 banheiros para uma hora de banho ou de licença que o pessoal tem entre o horário de manhã e o horário da tarde.
né? E aí são 500 alunos, às vezes 600 alunos, que têm que tomar banho porque eles não vão passar o dia inteiro somente com o banho da manhã, e quando chega na hora, não tem banheiro, ou tem 1 ou 2 chuveiros para tomar banho, não tem refeitório, né? A questão é clara, a maioria dos alunos das escolas do Estado lancham ou comem sentado ao chão da escola, ou vão ocupar as salas de aula, né? Não tem locais de descanso, dormitório ou coisa parecida, que é uma necessidade nas escolas de tempo integral. Então, assim, essas coisas todas fazem com que as pessoas se revoltem, né? Para além do descumprimento de determinadas questões do plano do Magistério Público do Rio Grande do Norte, né? É incrível, assim, para mim é estranho os colegas professores estarem aceitando trabalhar dobrado para receber 30% a mais no salário, né? Para mim é estranho, porque eu acho que quem trabalha dobrado tem que receber dobrado, né? Essa é a lógica. E além disso, é excludente para o professor também. É excludente para o professor. Por quê? Porque o professor que tem um outro vínculo, seja no privado, seja no município ou mesmo no Estado, não pode atuar na escola de tempo integral. E isso vai terminar excluindo boa parte dos professores. Pois como os professores têm um salário rebaixado, né, um salário menor do que deveria, o que vai acontecer? Ele vai optar por ter 2 vínculos. E tendo 2 vínculos, não vai poder atuar na escola de tempo integral. Então, assim, tem um monte de coisas que a gente tem que colocar para a gente dizer, olha, nós não somos contra a modalidade. Não, aliás, muito pelo contrário, né? A classe trabalhadora brasileira anseia por escola de tempo integral. Agora, desse modelo, da forma autoritária que está sendo implantado, eles não vão conseguir dar conta de ensino integral razoável, tá, para os filhos dos trabalhadores, que é quem estudam nas escolas públicas desse Estado. Você, Enoque, agora você esmiuçou, né, essa série de problemas que essa modalidade tem, que a Secretaria não vem observando isso, e a gente sabe que o SINT vem lutando junto com as escolas contra isso. E o que a Secretaria tem feito? A Secretaria tem ouvido aos apelos do sindicato? Como é que tem sido esse diálogo com a secretária e com os demais? Olha, o diálogo tem sido... A gente pode até dizer que o diálogo tem existido. Tem acontecido? Tem existido, a Secretaria, não exatamente Cláudia Santa Rosa, não exatamente, mas a Secretaria tem sentado e tem dialogado com a gente. Marino, professor Marino, professora Mônica Guimarães, né? Tem sentado com a gente, tem elencado questões da agenda que na cabeça da Secretaria é prioridade, né? Mas, por exemplo, o Winston Xuxo, né? 1 ano já quase de escola de tempo integral, e o refeitório vai chegar final de outubro, início de novembro, né? Então, assim, olha, não dá para fazer educação brincando com a educação, né? É uma necessidade. Vamos implantar? Vamos. Nós temos 10 anos para implantar o ensino médio integral nas escolas. E bom esclarecer que não é ensino médio integral, é ensino integral, né? É ensino básico integral, porque é isso que está lá no PNE, é isso que está no PEE. Tá? É ensino integral. A gente tem que se responsabilizar, e o Estado tem que se responsabilizar com o ensino básico, desde o 1º ano até o 3º ano, até a 3ª série do ensino médio. Então, assim, essas coisas, o Estado tem que pensar, vamos implantar a escola de tempo integral? Vamos, massa, legal, tá? Mas vamos implantar de forma séria, com todas as estruturas necessárias, com todas as condições necessárias e com o professor contente em sala de aula. E professor contente é professor valorizado, não é outra coisa. Valorizado e tendo condições dignas de trabalho. Com certeza, com certeza. Condições dignas de trabalho. Isso é uma luta histórica que o SINT faz desde a sua criação em 89, né? Condições de trabalho, valorização salarial e valorização da categoria quanto
quanto agente do Estado na escola, né? Que a gente sabe que isso não acontece há muito tempo. E, Jussiana, você, enquanto observadora e você professora, né, de uma escola de ensino de semi-integral, eu sei que você tem muita coisa para falar, né? E quais são os outros aspectos, outros pontos de críticas que o SINT tem a essa não essa modalidade, mas a forma como a Secretaria vem implementando? É a própria adoção de concepção, Denô. Entende? O Estado, como foi dito anteriormente e reforçado aqui por Enoque, ele é promotor do desenvolvimento, é ele quem deve promover o desenvolvimento. Então, a partir do momento que as escolas, elas aceitam passivamente que essas instituições consigam operar pedagogicamente, definindo o processo pedagógico, nós estamos perdendo essa prerrogativa. Entende? Que cabe ao professor de decidir, de participar junto com a direção das escolas. A coordenação pedagógica como quem vai ali articular e criar um ambiente propício para a execução dessas ações, o corpo docente como um corpo docente quem de fato vai fazer acontecer, e a direção da escola apoiando e incentivando. Só que hoje acontece o contrário, então isso fica claro a concepção da educação da Secretaria da Educação, que é a consolidação e o fortalecimento das políticas neoliberais, entende? Que isso desde a década de 70, de 80, a América Latina vem questionando esse processo. O modelo de educação privatista, exatamente. A formação do aluno. Exatamente. Então, não tem sido uma luta do sindicato esses esclarecimentos, entende? Por exemplo, né, tá chegando nas escolas que fazem parte desse programa aí de valorização do ensino médio pela Secretaria, o PIP, que é Programa de Inovação Pedagógica, né? Então, começa a se construir no interior das escolas uma narrativa de reconhecimento, de visibilidade e fortalecimento desse programa, que é um mecanismo operativo dessas instituições. E se inviabiliza totalmente o protagonismo do corpo docente, que é quem de fato faz acontecer. Então, isso aí é preciso observar, entende? Sendo que o programa de inovação pedagógica nas escolas, que é de recurso desses empréstimos, até agora não entrou R$1 nas escolas. Mas aí se percebe uma narrativa sendo construída no interior da escola de estar dando visibilidade a esse programa, oriundo dessa relação aqui, quanto que, na verdade, todas as ações da proposta pedagógica da escola, na qual os professores, as professoras que executam, entende? Então, isso é concepção, isso é bem importante estar colocado, né? E todas as escolas, os problemas são muito similares, desde a estrutura, a desvalorização do corpo docente. Entende? Você veja, nós temos hoje na rede aposentados, aposentadas com salário atrasado, nós temos promoções vertical, horizontal reprimida, não existe um ambiente favorável, entende? De valorização da carreira que articule melhor com essas ações de ampliação, de reforma. Você perguntou a Enoque sobre o processo de resistência, né? Que tem ocorrido. Como tem ocorrido. Então, assim, é bem importante aqui lembrar a participação de algumas escolas, né, como é o caso do Instituto Padre Miguelinho, o Ateneu, o Francisco Ivo, que tem se organizado, são escolas semi-integral, e tem se organizado e pautado essa bandeira, no sentido de que, de uma resistência, né, caso, inclusive, Jussiana, de escolas que foram para a Secretaria fazer o ato lá, pressionar e conversar com os membros da Secretaria. E cada vez que a gente consegue arrancar uma audiência ali, fica visível e nítido a defesa da educação que a Secretaria defende, entende? Então, isso é muito ruim, uma reversão do quadro desse, porque tem um entendimento ali na Secretaria sobre o que deve ser a educação, né? E aí a educação pautada nos princípios neoliberais, entende? Essa percepção, esse ideal da Secretaria, digamos que ele se choca, que ele vai de encontro ao que está no plano porque para o nacional da educação estadual também. Para o SINT-RN, o Estado é promotor do desenvolvimento e não financeiras multilaterais, bilaterais. Nós sabemos que o Banco Mundial, ele nasceu logo após a Segunda Guerra Mundial e nasceu com um único intuito, que foi consolidar e fortalecer as políticas neoliberais, inclusive nos países que saíram devastados da guerra, né? E não é simplesmente um empréstimo. Quando o Banco Mundial faz um empréstimo para o Estado do Rio Grande do Norte, ele condiciona uma série de políticas. E essas políticas preocupadas puramente com índices. Não tem
uma reflexão aprofundada da conjuntura, não tem uma reflexão aprofundada da carreira e da valorização docente, por exemplo. É uma preocupação puramente com índice, como se pudesse avançar nos índices dissociada de uma análise mais profunda, né? Ok, Jussiana, vamos aqui dar um breakzinho, uma parada no intervalo. Denilson, ou na geral ou na aberta aqui? Aqui, né? Então, daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse bate-papo com a professora Jussiana e com o professor Enoque Vieira sobre ensino médio integral, né? Ensino integral e a valorização da carreira docente. Até daqui a pouquinho. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. TV ao vivo, a gente está conversando com o professor Enoque Vieira e com a professora Jussiana Mirna. A gente está batendo papo sobre a educação de tempo integral, né? Sobre um foco no ensino médio e também sobre a valorização da carreira docente. Você pode mandar a sua pergunta ou sugestão através dos comentários. E, Enoque, vamos continuar falando, como é que tem sido, vamos agora aprofundar um pouco mais, a interferência dessas empresas no processo pedagógico. Dessas empresas privadas. Certo. Denô,
tem algumas instituições, tá, que nós chamamos de instituições financeiras, são instituições ligadas a banco. Jussiana já citou o Banco Mundial, né? Tem também O Banco Mundial, a Natura, né? Unibanco, tem também Unibanco, tem também Bradesco, né? O Sinte tem noção de que essas instituições, elas existem para ganhar dinheiro, né? Elas existem para ganhar dinheiro. Nenhuma instituição privada, ela não vive sem ter lucro, ela tem que ter lucro. E nesse país, então, a gente sabe que o lucro das empresas privadas, em especial das instituições financeiras, são exorbitantes, né? E eles não se dedicam a atuar voluntariamente porque acham que a educação do ensino médio é bonitinha. É bonitinha, não é por isso. Não é por isso. É um planejamento. A burguesia internacional chegou à conclusão de que educação dá dinheiro. Dá dinheiro. E que educação que dá dinheiro? A educação pública dá dinheiro. A educação pública dá dinheiro. E por que a educação pública dá dinheiro? Porque são muitos gastos na educação. É necessário que tenha muito gasto. É necessário que esses gastos eles sejam feitos, né, para que o estudante tenha acesso, para que o professor receba seu salário, para que a escola tenha condições e estrutura para que a educação final, o resultado final do processo seja de qualidade, né? Então, a burguesia chegou à conclusão de que educação dá dinheiro, e em especial, educação do ensino médio. Assim como há algum tempo eles investiram na educação superior, né, fazendo um sem número de faculdades, criando universidades. Programas, né, de bolsas, essas coisas todas. Isso. Hoje eles estão chegando à conclusão de que é necessário investir pesado, né, na educação do ensino médio. Hoje. Né? Pouco, não demora muito, vem também para o ensino básico fundamental. Agora, qual o papel dessas instituições? Até agora não está claro. Não tem clareza nenhuma. O processo de implantação do ensino médio integral no Rio Grande do Norte não tem nenhuma transparência. É assim, a Dired liga para a escola, aí diz, ei, amanhã vai estar sendo implantado, ou o ano que vem, no caso, né? Vai estar sendo implantado o ensino médio integral na escola. E aí, a partir de agora, mata-se a comunidade escolar. Mata-se. Mata-se por quê? Porque até então, nesse país, quem definia o que ia acontecer na escola era a escola. Por quê? Foi uma luta que o Sinte, a CNTE e os trabalhadores brasileiros tiveram. A escola ela tem que ser autônoma. Ela tem que ter soberania. Né? Claro que ela tem um planejamento estratégico feito por parte da SEEC, da Secretaria de Educação. Isso é claro, mas é também claro, tá, e legal que a escola ela tenha autonomia e que as decisões na escola sejam tomadas por quem faz a escola. Né? Então, questões pedagógicas, não pode o ICE, que a gente não sabe quem é, que a gente não sabe de onde veio nem para onde vai, né? Não pode o ICE chegar e ditar. E o que está acontecendo é exatamente isso, ditar. O ICE chega e diz, ei, tem que fazer isso. Se não fizer isso, olhe, preste atenção. Né? Se não fizer isso, é possível que talvez o professor não esteja na escola de ensino médio integral o ano que vem. Né? Então o ICE está trabalhando com uma lógica, né, que a gente quer saber até onde isso chega. Né? Até onde? Porque quem é o ICE? Né? Quem é o ICE? Né? Quem é pedagogo no ICE? Né? Qual a rede de pedagogos que tem nesse instituto? Né? Até que ponto esses pedagogos eles têm noção concreta do que acontece no chão da escola?
Né? Porque quem tem noção concreta do que acontece no chão da escola é quem está lá, no chão da escola. Não é quem projeta, não é quem programa, não é quem diz o que fazer. Né? Então é o pedagogo lá, que está lá na escola, que tem noção do que é necessário para o processo de educação dos alunos daquela escola. Né? É assim que a companheira Justiana faz lá no Instituto Padre Miguelinho. E é assim que a companheira Leusa faz lá no Ateneu Norte Rio Grandense. É assim que os coordenadores e supervisores nas escolas, né, trabalham com a realidade local da escola. Isso é uma conquista que o povo trabalhador teve. Né? E aí, o que é que está acontecendo? É exatamente o inverso. Exatamente o inverso. Né? Chega o ICE, que ninguém sabe o que é, faz reunião com a direção separada, faz reunião com os professores separados, faz reunião com os alunos separados, joga uns contra os outros, né? E termina que o processo de educação se afasta da realidade do aluno. Ah, tem que preparar o aluno para o trabalho. Beleza. Tá? As escolas técnicas fazem isso muito bem, os institutos federais fazem isso muito bem. E nem por isso a escola, o Instituto Federal, por exemplo, as escolas, os campos, os campos, não têm autonomia pedagógica, aliás, muito pelo contrário. Tem. Né? Tá aí um modelo a seguir de educação de tempo integral ou de educação de ensino médio de qualidade. Os IEPs em nível de Brasil, né? E a gente tem modelos. A gente tem modelos. Modelos bons para os alunos, para os professores. Olha, vamos pagar no Estado como se paga no IF? O professor do IF trabalha contente. Né? Trabalhou contente. Então, assim, nós temos... Dispõe de toda a infraestrutura necessária para trabalhar, né? Dispõe de toda a infraestrutura São valorizados. necessária. São valorizados. Né? Para a gente sair, por exemplo, para fazer um curso de especialização, mestrado ou doutorado, não tem. Não tem como sair, porque o Estado não libera. Né? Coisa mais rara. Claro que libera alguns. Eu sei disso, secretária Cláudia, libera alguns. Né? Mas muita gente quer liberação para fazer mestrado, doutorado, não consegue, porque o Estado não tem como deixar aquela escola sem professor. E, de novo... Mas os IEPRNs, quando o professor entra, pouco depois ele faz mestrado, pouco depois ele faz doutorado. É diferente. Ele se qualifica, né? Se qualifica. Bem importante isso que... Essa posição que a NOC está colocando, que o Sinti defende com relação ao ICE, porque causa muita estranheza no sindicato, por exemplo, e para boa parte também do conjunto da categoria, porque essa instituição de fora pensando no processo criativo. Já que nós temos a UFRN, nós temos a UERN, por que não se articular com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte para pensar esse processo? Por que tem que ser essa instituição, né? Porque então, tem que ser uma empresa privada ou empresas privadas, né? Quais os interesses dessas empresas? Isso né? não é regime de colaboração, como a secretaria fala, entende? Isso é parceria público-privado, isso é privatização, isso está longe de ser em regime de colaboração, União, Estado e município, entende? Então, assim, o Sinti questiona a legitimidade do ICE dentro das unidades de ensino, pensando metodologicamente o processo pedagógico, como essa história aí da escola da escolha, entende? Essa prerrogativa que Enoque bem colocou e que historicizou é nossa. Então, o Sinti não tem acordo, o Sinti não legitima a ação dessas instituições, desses organismos no espaço da escola. E aí foi bem colocado por Enoque nesse processo. Que é um processo, como a Enoque falou, né, que é bastante autoritário. Né, que a comunidade de escola não participa, o Sinti não é chamado, né, se escolhe uma escola que vai se implementar essa modalidade, não é isso, Enoque? Isso, e as empresas ditam como é que vai ser, aí chegam lá e acontece, anunciam, né, vão implantar a partir de tal momento o ensino médio integral ou semi-integral. E eu digo assim, que as direções da escola meio que caem no canto da sereia, né, então... ficam maravilhadas com recursos que vão entrar na escola, que esse recurso não entra na escola, e a gente acaba invisibilizando a proposta pedagógica para estar fortalecendo esses instrumentos, entende? A exemplo do programa de inovação pedagógica, que analisando a partir da escola onde eu trabalho,
Ele só foi possível porque o corpo docente, junto com a coordenação pedagógica, obviamente com o apoio e incentivo da direção da escola, topou fazer. Mas se a gente não presta atenção, se constrói uma narrativa e um discurso em torno do programa em si, entende? Que essas 18 escolas, elas fazem parte de um programa de fortalecimento do ensino médio, entende? Então, esses programas, eles têm recursos. Que são oriundos de empréstimos dessas empresas. Desses bancos. bancos. E aí o MEC contrata essas instituições para estarem dentro da escola. Quanto que, na verdade, nós temos a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nós temos a Universidade Estadual. Que podem fazer isso, né? Que poderia e que seria. São consultadas. Com certeza, a Universidade Federal. Quem melhor do que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte com um acúmulo no debate sobre educação, sobre proposta pedagógica, sobre projeto político pedagógico. Então, reafirmando novamente, o SINT questiona, sim, a legitimidade do ICE dentro das escolas. E, Enoque, eu sei que é difícil falar sobre isso, mas eu fico pensando, como é que é possível prever a longo prazo os efeitos dessa interferência pedagógica nas escolas, desse programa, lá no futuro? Como é que isso se pode interferir no processo de formação dos alunos? Olha, Dino, processo de educação sempre resulta em algo. Sempre. Bom ou ruim, né? Bom ou ruim. Bom ou ruim. Tá? Então, assim, logo quando começou a implantação, por volta de março desse ano, né, no Xuxo e em mais 17 escolas, dentre essas escolas, os CEPs, os Centros de Educação Profissionalizante, né, havia um folclore, eu vou falar como folclore, porque assim, eu ouvi dizer, mas não estava presente. Então havia um folclore de que o ICE tinha dado 3 anos para a SEEC, para a implantação desse modelo de ensino médio integral. Tá? Se em 3 anos esse modelo não surtiu o efeito que as instituições financeiras que estão pagando, né, bancando esse processo, né, o que era que acontecia? O ICE não iria se responsabilizar por muita coisa a mais. Né? Então, assim, é claro, eu coloco isso no campo do folclore porque a gente ouve falar e a gente não sabe exatamente a fonte. Mas, assim, qual é a ideia? O capitalista, ele lida com tempo. E educação e tempo, né? É uma equação muito complicada. Né? Educação e tempo é uma equação muito complicada. Educação exige muito mais tempo. Lembrando que o tempo do ensino médio são 3 anos. Né? Lembrando que o tempo do ensino médio são 3 anos. Então, assim, não dá para a gente perceber se o resultado vai ser positivo daqui a 2 anos, porque não são 3, já são 2. Né? Tem 1 ano de implantação já, ou quase 1 ano de implantação. Né? Eu tenho a impressão que quando um jovem ele fica o dia inteiro na escola, né, e com um mínimo de assistência, né, ele tende a ter uma formação melhor do que quem não passa o dia inteiro na escola. Né? Tende. Se ele tiver acesso, claro, à biblioteca, mas não qualquer biblioteca, a biblioteca de qualidade, com clássicos, né, que é onde a gente possa fazer as leituras necessárias para vestibular, para Enem ou para a vida. Né? Precisa de laboratórios de ciências, né? Laboratórios de biologia, laboratório de informática, laboratório de química, né? E que a gente sabe que aonde está sendo implantado, não tem equipamentos nesses laboratórios. Existem até as salas. Pode até existir espaços, mas, efetivamente, equipamentos não existem. E assim, e são equipamentos que são equipamentos frágeis, que têm que ser repostos cotidianamente. E a gente sabe, por mais zelo que existe na escola, e a gente sabe disso. Né? Então, assim,
Todos esses laboratórios. A gente falou de espaço de convivência social, mas espaço didático mesmo, de espaço de formação. Laboratórios não tem, né, de informática, de química, de física, quadras de esporte, que é espaço de formação também, né, vão implantar, e já disseram, apesar da comunidade escolar resistir e dizer que não quer o ensino médio integral, né, já disseram que vai ser implantado no Floca, no Floriano Cavalcante. Né? Há um ano, ou quase um ano, caiu o teto da quadra coberta do Floca. Né? As fotografias que os professores tiraram dos espaços, né, da escola, a gente percebe que não tem estrutura. Numa cidade como Natal, né, onde a gente está percebendo que está cada dia mais quente, né? Há 4 anos foi comprado um equipamento maravilhoso para a sala de aula, ar-condicionado. Isso no Floca? No Floca, no Floriano Cavalcante. Há 4 anos foram comprados. Há 4 anos não colocaram por uma questão simples. Rede elétrica, a rede não comporta. Aí a rede não comporta ar-condicionado, a rede não comporta computador, a rede não comporta... Bom, aí a secretaria, Enoque, não fez sequer uma reforma nessa escola e quer implementar, e vai implementar essa modalidade. Parece que é aquela coisa, não, tem dinheiro, vem dinheiro e vai ser implementado, quer queira, quer não. De qualquer maneira. O resultado a gente vê depois. E o dinheiro não aparece. Parece que a regra é essa. Né? Aí, assim, a secretaria não discute muito, a secretaria prefere ir lá para os Estados Unidos, não a secretaria, mas a secretária em pessoa, prefere ir lá para os Estados Unidos e dizer que lá os professores são demitidos, assim, né? Os professores são demitidos. Se a secretaria achar que não for competente, os professores são demitidos. Numa perspectiva até de ilegalidade, porque ela conhece a Constituição brasileira, né? E o servidor público, ele não pode ser demitido assim ao bel prazer de seja lá quem for. Tá? Então, assim, é claro, né, que a gente acha que o professor tem que ser competente. É lógico isso. Né? Mas daí a pessoa trazer modelos importados de outros lugares, de outras paragens, totalmente diferentes do que se vive nesse país, e principalmente hoje, nesse país do golpe, que esse governo do Estado do Rio Grande do Norte alimenta, né? Que a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte alimenta o golpe que foi dado no povo brasileiro. Então, assim, essa realidade é uma realidade totalmente avessa a essa coisa que ela viu lá em Orleans, Nova York, ou sei lá onde. Né? Então, totalmente estranha, totalmente avessa. É bom acordar, né? Sair do sonho das maravilhas, para a gente tocar direito aqui as questões da educação do Rio Grande do Norte. Né? Ou caso contrário, esse projeto vai ser mais uma coisa que vai dar, só mais, né? Aliás, mais uma coisa que vai dar errado na Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte. Porque isso é bem comum, né, Enoque? Um gestor vai em um outro estado ou lá fora, né? Observa aquele modelo e quer implementar, né? Como se a nossa realidade fosse a mesma desse local que ele foi lá visitar, né? E não é bem assim. E não é bem assim. Como você falou. Aqui nós temos um processo histórico totalmente distinto de outros lugares. Né? E aí, nesse sentido, é necessário que a gente, no mínimo, perceba que isso existe. E diga, olha, não vai dar, a gente está querendo fazer a coisa nova, diferente, totalmente estranha, né? Mas não traga o modelo pronto, discuta com as pessoas, converse com as pessoas. Esse é o grande questionamento, entende? Você tem uma instituição que traz um modelo pronto para ser recebido, apreciado e executado pelas escolas, entende? E aí o grande questionamento que o sindicato faz, por que essa instituição e por que não a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, entende? Trazer um modelo pronto, sem que os professores, as professoras sejam consultados, não dá certo. Entende? Está fadado ao fracasso. Então, esse ICE aí, ele fez um processo de formação com a categoria aqui no início do ano e depois fez uma outra para apresentar um modelo que eles construíram. Entende? Olha como é grave isso.
Eu vou apresentar um modelo de educação, um modelo pedagógico a ser implantado e implementado nas escolas, na qual os professores e as professoras não participam, eles não protagonizam, eles não definem a política a ser adotada, eles apenas querem que executam. os professores se adequem a esse modelo que eles buscaram, a gente não sabe bem aonde, e se implementam nas escolas. E sem torná-los sujeitos desse processo, Os professores entende? não participam. Os professores, não, a proposta ela já vem pronta, Já vem pronta, esse já ICE desenvolveu tá essa aqui, proposta tá aqui. aí em outros Aqui a estados cartilha, também. vocês vão seguir isso aqui. Exatamente, é isso na prática que acontece. Que vem acontecendo. Literalmente cartilha, Adenor. É uma cartilha. Chega e apresenta. E Enoque foi bem feliz quando ele relatou aqui que é um processo excludente, tanto para o estudante, que a secretaria coloca como central o estudante, invisibilizando toda a carreira do magistério, e a secretaria pega numa contradição tremenda. Nem o próprio estudante ela observa, porque nós temos estudante almoçando no chão, nós temos estudante que tem que sair da escola quando toca o intervalo, porque ele não tem espaço para ficar, quadra que não é coberta e banheiros que não são suficientes para atender a toda a demanda. Então, nem sequer no estudante ela pensa, né? Então, reafirmando aqui novamente o posicionamento do sindicato, nós não somos contra as escolas de tempo integral, não somos contra essa meta do plano estadual, nós construímos e defendemos essa meta. Questionamos essa concepção aí de fortalecimento e consolidação das políticas neoliberais a partir da interferência dessas instituições, porque o programa de ensino médio, o PIP, Programa de Inovação Pedagógica, é um mecanismo disso daí do banco, entende? Quanto que não entra R$1 nas escolas com relação a esse programa, mas se constrói uma narrativa de estar visibilizando e fortalecendo esse programa, quanto que, na verdade, a ação ela foi feita pelo corpo docente, pela proposta pedagógica. Então, é importante observar como esse discurso, essa narrativa vai se construindo no interior da escola e desconstruindo isso. Entendeu? E aí fica a pergunta, por que esse ICE determinando esse processo e não a Universidade Federal do Rio Grande do Norte? E não a UERN, entende? É sempre importante ter o questionamento, né, Luciana? Qual o interesse da secretaria em trazer essas empresas e quais os interesses dessas empresas? Né? A Secretaria pergunta no ar, né, a Secretaria da Educação assim. ela não está preocupada com a carreira e com a valorização docente. O central nesse processo de reforma educacional imposto pela Secretaria da Educação é o estudante. Com isso, o sindicato não está dizendo, viu, prestem bem atenção para não ter distorção com isso, o sindicato não está dizendo que o estudante não é importante. Ele é importante, ele não pode ser determinante no processo de reforma, entende? Por quê? Porque tem outras questões, você veja bem que na escola de ensino médio, né, as 3 últimas séries, primeira série, segunda e terceira, o estudante, ele passa naquela escola, aquele profissional, ele tem toda uma carreira ali. Tem profissional, fica, né? Profissional fica, ele tem profissional que tem 20 anos, que tem 30 anos, e quando a escola toma conhecimento que vai ser de tempo integral, o que acontece com aquele profissional que tem 20, 30 anos naquela escola? Se ele tiver uma outra matrícula, ele não tem perfil para estar naquela escola. E o que a secretaria nos diz? Ele não fez concurso para a escola, ele fez concurso para a rede, tá? Tudo bem, mas aí você está falando de uma relação que está consolidada na escola de 20, 30 anos, não é algo tão simples. E o estudante, ele passa por ali, né? Então, só esclarecendo aqui novamente, nesse debate, o estudante ele é importante, ele não é o central é a carreira, é a valorização docente, que tem uma repercussão direta no processo de aprendizagem do estudante quando o professor está valorizado, ou não tem, entende? Ou não tem relação nenhuma, né? Então, são uma série de fatores que acompanham essa política. E aí, dizer que o sindicato é contra, jamais. Porque, inclusive, essa meta articulada a outras metas, ela pode sim reduzir o índice de criminalidade e envolvimento da juventude no narcotráfico. São Entende? metas, repetindo, que estão contidas lá no Plano Nacional de Educação previsto e no no Plano Estadual da Educação. E assim, embora tenha algumas estratégias lá que falem de instituições privadas, a adoção dessas estratégias pela Secretaria, ela pode também não querer. Ela pode priorizar ali a relação com as universidades, ao invés de instituições privadas. Mas o que está em questão aqui é que pela compreensão e concepção de educação que ela adota, não seria tipo inusitado até não se relacionar com essas instituições, né? Pois fica aqui o questionamento do sindicato quanto à legitimidade dessa instituição interferindo no processo pedagógico. Não temos acordo, o sindicato não aceita e entende como sendo uma interferência no processo de autonomia e de conquista histórica. Então, Jussiana, só reafirmando, antes da gente chamar o intervalo, que o SINT é favorável à modalidade de tempo integral e semi-integral,
mas não dessa forma como, né, como a Da forma Secretaria como tá vem sendo- implementando, da uma forma forma como tá autoritária, sendo sem hoje, diálogo, não. sem a participação dos professores, Só essas discussões. Sim, Luciano, fica à vontade. Aí o que acontece também, às vezes, muitas vezes, Denô, a secretária adjunta Mônica, tá, mas você nos falou em audiência, mas foram vocês que escolheram as direções de escola. É verdade, nós escolhemos as direções de escola. Mesmo tendo escolhido as direções de escola, a secretaria ela não pode se eximir de ir até a escola, de ouvir a comunidade escolar para determinadas tomadas de decisões. E muitas vezes a Secretaria da Educação ela está ali dilubriando mesmo a direção de escola para que a direção de escola tome medidas sem consultar a comunidade escolar. Acontece muito isso também, entende? Então, o fato do corpo docente ter eleito, ter colocado lá aquela direção, isso não significa dizer que todas as reformas que venham acontecer tenham que ficar única e exclusivamente na decisão da direção. Entende? Porque se eu não me sinto parte desse processo, eu não vou construir. Eu não vou me sentir sujeito desse processo, entende? Então, a metodologia da Secretaria da Educação com relação a essas reformas é totalmente equivocada, uma vez que não dialoga na base. A Secretaria não vai até a escola ouvir. Muitas vezes elas ouvem ali quem está próximo, no caso ali próxima delas, que são as direções de escola, que vezes representa e que outras vezes não. São, eu digo até que enganadas pela Secretaria da Educação para adotar determinadas reformas para a escola. Ok, Luciana, a gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para fazer a leitura dos comentários que vocês nos enviaram e continuam mandando. Então, até daqui a pouquinho. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação.
Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O Sint está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Estamos de volta com Extra Classe Web TV ao vivo. A gente está conversando com a professora Jussiana Mirna, que é do Conselho Diretor do SINT-RN, e o professor Enoque Vieira, que é diretor de formação educacional e sindical do SINT-RN. E domingo a gente tem mais um Extra Classe TV com a apresentação do Leuton Lima, né? Vamos ver agora um resumo do programa que vai ao ar no domingo. É com você, Leuton. É isso aí, Denô. Meu abraço aí para Enoque, Jussiana Mirna, diretores do SINT-RN. O programa Extra Classe dessa semana vai falar sobre as decisões da última Assembleia do SINT-RN, incluindo a participação dos trabalhadores em educação na Parada Nacional de Protesto do próximo dia 10. A parada, que deverá envolver todas as categorias de trabalhadores do Brasil, também é o tema da entrevista da semana. O programa trata ainda da Assembleia dos Aposentados, marcada para a próxima terça-feira, e da Assembleia dos Funcionários da Educação, marcada para quinta, dia 9. O Extra Classe TV vai ao ar todos os domingos pela TV Ponta Negra, agora às 8h45 da manhã, por causa do horário de verão. Mas você pode ouvir a versão radiofônica nos programas das regionais do sindicato e ainda assisti-lo nas mídias eletrônicas do SINT-RN, site, fanpage e o canal do YouTube. Beleza, valeu, Leuton. Aquele abraço. Valeu, Leuton. E antes da gente fazer a leitura dos comentários, é importante lembrar a vocês que na próxima terça-feira, dia 7, às 14h30, no SINT, tem a Assembleia dos Aposentados, que é para definir, fazer aquela escolha dos delegados do 15º Congresso Estadual dos Trabalhadores em Educação Pública, né, que é o congresso que o SINT vai realizar no dia 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro. E no dia 9 de novembro, na próxima quinta-feira, vai ter a Assembleia dos Funcionários da Educação, às 8h30, lá na Secretaria Estadual de Educação, que é para tratar de níveis remuneratórios, de processos, entre outros assuntos. E dia 10, próxima sexta-feira, né, vai ser a Paralisação Geral Nacional, que o SINT vai participar. As atividades, o ato que vai ser realizado na sexta-feira, vai ser definido agora, na segunda-feira, uma reunião lá no SINT, às 14h30. E, Enoque e Jussiana, vamos aqui fazer a leitura dos comentários, vamos ver o que é que o pessoal aqui está querendo conversar com a gente. Estamos aqui com 59 minutos de live. A Zilda Maria, que é de Caicó, ela manda aqui o boa tarde para a gente. Boa tarde, Zilda. E aquele abraço. Boa tarde, Zilda. A Renata Morisca mandou boa tarde também. Boa tarde, Renata. Boa Obrigado tarde, pelo Renata. comentário. Renata, Boa tarde, professora Renata. do Instituto Padre Miguelinho. Olha aí, sua colega. Temos aqui a Elvira Maria Neta. Boa tarde também. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Elvira. Ou Elvira, Maria. Elvira. Temos aqui a Patrícia Gianni, que diz o seguinte, né, que se referindo à sua fala, a fala da Jussiana. Exatamente, Jussiana. Não somos contra o integral, somos contra a forma que a Secretaria vem impondo, né, está impondo, sem estrutura mínima de funcionamento, né, que a secretária está impondo. Temos aqui o comentário da Ana Caroline Araújo, né, que concordando com o comentário da Patrícia, que é exatamente isso. A Daniela Dantas reforça aqui, dizendo que a estrutura que tem está totalmente inviável, né? A estrutura que as escolas têm é inviável, né? Implementar essa Daniela é modalidade. professora do Xuxa, salvo engano. Olha só. Temos aqui o comentário da diretora da organização da capital, a Simonete Almeida, que diz o seguinte: parabéns à equipe que faz esse programa e ao SINT que está proporcionando esse momento de debate com a classe trabalhadora da educação e a sociedade em geral. E no outro comentário, Luciana, ela diz o seguinte: Luciana, você está linda, cabelo e maquiagem show. Valeu, Nath. Valeu, Simonete. Temos aqui a Elza Souza, que diz aqui, muito inviável, nas escolas não tem estrutura, e é exatamente isso, né, que a gente está discutindo aqui, né, nesse bate-papo. Temos aqui a diretora de Assuntos Jurídicos, né, a Thelma Alves, que manda um parabéns a todos. Valeu, Thelma, aquele Obrigado, abraço. Thelma.
A Patrícia Giane aqui reforçando, perfeito esclarecimento sobre esse PIP, né? O esclarecimento que o Enoque e a Jussiana fizeram aqui. Bom. Mais um comentário da Simonete Almeida, que diz o seguinte: desejamos que todas as escolas sejam em tempo integral, mas que sejam de qualidade, com condições de trabalho para o profissional e estrutura adequada de funcionamento para o estudante. É exatamente isso, Simonete. A diretora de Educação Infantil do SINT, a professora Gidália Andrade, manda parabéns à professora Jussiana e ao professor Enoque. Boa tarde, Denô, e a toda a equipe. Boa tarde, Gidália. Obrigado pelo comentário. O Denô, o comentário da professora Patrícia, que inclusive aqui aproveitar a oportunidade e parabenizá-la pelo excelente trabalho que ela vem desenvolvendo lá no Instituto Padre Miguelinho, visibilizando o conceito de gênero na escola e fortalecendo o feminismo também na escola, né? Um trabalho muito importante. E o PIP, ele é uma ação interessante. E aí, só para reforçar um pouco do que ela mesma falou, eles só não podem visibilizar a ação protagonizada pelo corpo docente e a proposta pedagógica aqui. O que deve ser valorizado é a proposta pedagógica da escola, não o PIP, porque recurso desse programa nunca entrou na escola. E mesmo que ele entre na escola, ele não pode suplantar o processo de organização dos professores e das professoras em torno das ações pedagógicas que são desenvolvidas, né? Então, desconstruir um pouco essa narrativa quando a visibilidade ela é dada para esse programa. Ok, Jussiana. Temos aqui um comentário da Ziane Dubs, que é minha colega de trabalho, né, minha amiga. Parabéns, Cintia RN, aos professores renomados. Obrigado, Ziane. Temos aqui o comentário do Emerson Senzi, isso. Muito esclarecedor, né? Diz aqui que arrasaram, né? Mandando os parabéns para vocês. Obrigado, Emerson, valeu, galego. pelo comentário. E, bom, eu acho que é o último comentário do Emerson. Né? Excelente. O último comentário foi o último, então eu quero agradecer a participação dos dois, da Jussiana, do Enoque. E Enoque, qual o recado que você deixa para a categoria? Denô, nós queremos, nós ansiamos, né, pela educação de tempo integral. E quando eu falo nós trabalhadores. Meus filhos estudaram na escola pública. Eu oriento as pessoas a também valorizarem a escola pública. Gostaria, sinceramente, que meus filhos estudassem em escola de tempo integral. Isso me daria condições de tempo para me dedicar a questões do meu trabalho, né? Porque é para isso, principalmente, para a classe trabalhadora, é para isso que o ensino integral, em tempo integral, tem necessidade, certo? É para essas questões da própria vivência. Agora, Denô, a gente não pode fazer uma escola que seja uma fábrica de produção de conhecimento, ou de produção não, de absorção e de passagem de conhecimento. Escola não é fábrica e a gente tem que ter essa clareza, né? O ICE vai provavelmente ter um fruto que não é exatamente o que ele quer, porque ele está admitindo essa necessidade, o ICE como instituto, de ter lá dentro da escola uma fábrica de passagem de conhecimento, né? Professor é trabalhador, mas não é só. Professor convive com os alunos, professor é amigo dos alunos, é colega, é companheiro é colega dos professores, né? A escola, ela não é uma coisa alheia, não. Ela é uma coisa dela própria, ela é um organismo. Ela vive das questões dela mesma, né? E as questões dela mesma é construído com a gestão democrática, é construído com o conselho de escola, é construído com o grêmio escolar, é construído com as questões pedagógicas que são discutidas, conversadas, negociadas e apresentadas no planejamento pedagógico, aquele texto de oratividade que a gente conquistou com muita luta. Então, assim, a escola ela é uma comunidade, né? O que o ensino médio integral no Rio Grande do Norte está fazendo é fazendo com que se individualize, né, os sujeitos da escola. Se individualize o professor, se individualize a gestão, se individualize o aluno,
né? E isso termina não construindo escola. É isso. Ok, Enoque. Obrigado. Luciana, qual é o seu recado para a categoria para a gente encerrar? Então, primeiro, lembrar para as escolas que participaram do último ato do dia 19 de outubro, na Secretaria da Educação, né, que rendeu 2 audiências com a secretária adjunta, Mônica, e com a chefe do gabinete civil, né? Tatiana Mendes. Isso, Tatiana Mendes. Tatiana Mendes. Que com Tatiana Mendes nós vamos retornar dia 20, então aí, pessoal, fiquem bem atentos para isso, né? Então, dia 20 retornamos lá para a governadoria, Ateneu, Francisco Ivo, Padre Miguelinho, Winston Churchill e várias outras escolas aí também que estão nesse processo, né? Porque foi tirada essa audiência para acompanhamento de alguns projetos de infraestrutura que estão aí nessas burocracias, né? Tentar pressionar nesse sentido e sempre está trazendo essa discussão de concepção. Então, dia 20 de novembro, às 15 horas, todas as escolas na governadoria, para participar também dessa audiência. Reforçar o 10 de novembro e o formato e estrutura do 10 de novembro para a categoria da educação, né, que é a nossa base, nós só vamos poder informar depois dessa reunião com o Fórum de Servidores e Servidoras, né, porque nós vamos tirar a estratégia ali conjunta, né. E no mais informar para as escolas de tempo integral, para as escolas de semi-integral, sempre participar desses processos de organização e de luta para que não fique à mercê das decisões da secretaria, né? Infelizmente, em alguns casos, acontece um diálogo muito estreito da secretaria com a direção, sem diálogo com o corpo docente. Então, isso é muito ruim. Então, é isso, né? Mobilizar agora a categoria para o dia 10 de novembro, paralisar todas as atividades e fortalecer o movimento. Ok, Luciana, eu agradeço a participação dos dois. Vamos encerrar no geral, Marcelo? A gente tem mais comentários? 2 comentários. Tem mais 2 comentários. Qual que é o comentário, Enoque? Para a gente encerrar. Aí. Sem estrutura nas escolas, não tem como implantar o ensino médio integral. Isso é verdade. Sem estrutura não tem, como a gente vem falando aqui, né? O Enoque e a Luciana. Gene de Brito. Né? Não tem estrutura, não tem valorização da carreira, então. Temos um comentário inviável, acima, é né? isso, Enoque? De Geni de Brito, Geni né? de Brito, sobre Gene de Brito e Lúcia de Fátima, né? É sobre o pagamento dos aposentados, né? Se temos informações sobre o pagamento dos aposentados, Luciana Enoque, a gente informações, o governo deu alguma informação? Olha, a última informação que a gente teve era o pagamento até 4 mil. Pagamento relativo a setembro. Então, pagando agora já em novembro, né? Isso. Aquele absurdo, né? Já em novembro não, estão pagando em novembro o que devia ter sido pago no final de setembro. Então, ainda, né? Ainda, já não, ainda. Ok, então, comentário respondido. E eu acho que é isso, né? Obrigado, Enoque, mais uma vez. Obrigado, valeu, Denor. Vamos encerrar aqui sempre na que geral. for chamado. Na geral. Então, eu agradeço a participação de todos e, antes de encerrar o programa, eu peço licença aqui para mandar os parabéns para o meu pai no domingo, né? Meu xará, Denor Ramos. Abraço, pai. Feliz eu sei que o senhor está nos Denor. assistindo. Olha só o comentário da Luciana. Parabéns, Denor. É isso. Parabéns, pai. Domingo a gente comemora. E, mãe, eu sei que a gente também está aqui nos assistindo. Aquele abraço. E é isso. Semana que vem estamos aqui de novo, né, às 15 horas, aqui no Facebook do SINTRN, com mais um Extra Classe Web TV ao vivo. A gente agradece a paciência, a participação, os comentários, a audiência. E você pode continuar ligado nas informações do Sint, acessando o site, o Facebook, o Twitter e o Instagram. E também o canal do YouTube. Lembrando que domingo, às 8h45, tem mais um Extra Classe TV, com a apresentação do Leuton Lima, lá na TV Ponta Negra. E é isso. Obrigado. Aquele abraço. Boa tarde. Bom final de semana. Tchau. Ok, valeu. É isso aí, Denor. Meu abraço aí para Enoque, Jussiana, Mirna, diretores do SINT-RN. O programa Extra Classe essa semana vai falar sobre as decisões da última Assembleia do SINT-RN, incluindo a participação dos trabalhadores em educação na Parada Nacional de Protesto do próximo dia 10. A parada, que deverá envolver todas as categorias de trabalhadores do Brasil, também é o tema da entrevista da semana. O programa trata ainda da Assembleia dos Aposentados, marcada para a próxima terça-feira, e da Assembleia dos Funcionários da Educação, marcada para quinta, dia 9.
O Extra Classe TV vai ao ar todos os domingos pela TV Ponta Negra, agora às 8h45 da manhã, por causa do horário de verão. Mas você pode ouvir a versão radiofônica nos programas das regionais do sindicato e ainda assisti-lo nas mídias eletrônicas do SINT-RN, site, fanpage e o canal do YouTube. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual.